Ele está a gravar. Ok. Então vá. Estou com ar de Mary Poppins. Estás parada, Chico? Também. Estás nervosa? Bem-vindos aqui ao podcast Negócios é com Elas. Hoje tenho uma convidada especial, para além de grande amiga, é dona da marca Visuals e é também uma TikToker influencer. Michica e Francisca Rodrigues, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada, amiga. Olha, vamos começar então pelo ponto em que eu começo sempre, que é aqui um pequeno contexto, como tudo surgiu, etc. Mas depois queria muito que esta conversa chegasse aqui a um ponto de novidade, que acho que é interessante para quem tem os seus projetos e que efetivamente quer explorar outros canais e outros públicos, que é o ponto do TikTok, uma rede que se calhar muitas marcas ainda não trabalham e que tens aqui alguma experiência. Mas comecemos então pelo início. Como é que surge o projeto da Vi? Em que contexto, quando, e explicar-nos um bocadinho esse lado. Bem, eu já tenho imensa experiência no mundo das joias, porque a minha mãe já há 30 anos que tem uma orivesaria, então foi mais ou menos por essa onda de já ter muito know-how da minha mãe. Então, quando acabei a faculdade, fiz assim uma série de viagens e quando cheguei achei que seria tipo ponto inicial, foi em 2019, antes de Covid, que seria um ponto giro começar a minha marca. E já que eu tinha tanta informação da minha mãe, a minha mãe foi uma grande ajuda do género, já tinha aquelas bases que muitas vezes que é mais difícil de começar, eu já tinha essas bases, já tinha assim um step up nesse aspecto. Então achei que eu, como tirei marketing e já estava dentro do marketing digital e dessas coisas, que achei que era isso que faltava muito na parte da empresa da minha mãe, que poderia começar eu a fazer uma empresa, um website e começar a vender joias, e foi assim mais ou menos a ideia que começou. Só mesmo no online, começou assim no online e depois aos poucos começou-se a formar algo assim um bocadinho mais. Mas desde o início, ou seja, tu tens a tua mãe como referência, que também é uma grande referência no setor, e tu criaste logo a Vi ou começaste por primeiro trabalhar a marca Eva Joias e só depois a Vi? Eu comecei Vi, eu lembro perfeitamente, tinha vindo de uma viagem de Hong Kong e da Índia, que eu em Hong Kong fui ver a feira de joias, já tinha assim uma ideia que queria Sim. começar a minha própria marca, a minha coleção, e depois cheguei dessas viagens toda inspirada e comecei a fazer o website, comecei a ver um nome que sonava comigo e essas coisas, e depois comecei a utilizar, porque a minha mãe é produtora mesmo de joias. Sim. Utilizei algumas joias que eu gostava e comecei a pôr à venda no website. E depois comecei a fazer mercadinhos. Foi assim que eu comecei mesmo. Foi no online e depois comecei a fazer os mercadinhos na Comporta, nas Amoreiras, e foi assim que começou a desenvolver. E foi aos poucos que eu comecei a desenvolver assim uma personalidade da marca. Agora a minha mãe produz peças de prata dourada, todos os designs dela, e eu vendia isso. E depois comecei a evoluir, a ver o que é que eu gostava, o que é que eu usava, qual era o meu público, e comecei a mudar-me para a coleção em aço. E aí foi mais depois do Covid que comecei a ganhar a minha personalidade, a marca personalidade própria, e comecei a criar a coleção de aço e a ver mais ou menos qual era o meu público, quanto vi. Sim. E ganhei assim autonomia. Boa. E tu sempre tiveste este lado, não é? Nós estudamos juntas e também fui descobrindo esse lado em ti, esta veia artística, não é? Tipo, sempre adoraste pintar, sempre tiveste este. Então acabas por ser tu também a ter mão e cunho nas joias Sim, que sim. produzes. A minha mãe sempre pediu opinião e o que é que se está a usar agora para as pessoas da minha idade. Acho que sempre foi uma coisa que ela me perguntou muito. E eu sentia que tinha jeito, e gostava muito de desenhar, e houve coleções que eu ajudei a criar. Então foi um pouco. Já tinha essa coisinha da criatividade, esse bichinho,
Então foi um pouco juntar um pouco, sim. um E depois o teu papel como empresária, porque de certa forma chegaste a um momento em que tinhas que gerir a tua marca, tinhas esse know-how por parte da tua mãe, tudo bem, mas tiveste também que ir um bocadinho em busca do teu conhecimento. E quem te sabe que tu efetivamente procuras esse conhecimento, que vais lendo bastantes livros, que tentas informar-te. Esse também foi um lado de desenvolvimento pessoal que tiveste que ir trabalhando. o trabalho de empresária, de dona de uma empresa, ainda é um pouco o meu, ainda é um pouco solitário. E então eu achava que sempre precisava de ter mais conhecimento, que precisava de evoluir em alguns aspectos. Então comecei todos os dias de manhã a ler um bocadinho e acho que isso também e aprendi coisas super interessantes e acho que continua e acho que é um aspecto essencial também reconhecermos que não sabemos tudo, não é? Sim, E foi aí que eu comecei, de género, não, tenho que mexer, tenho que começar a ler, tenho que melhorar alguns aspectos e comecei também a puxar um bocadinho essa parte. E no início é sempre difícil, mesmo com a minha mãe no início foi um bocado difícil porque nós não temos, ou pelo menos eu não tinha muita informação de como é que era começar uma empresa, mesmo em termos as finanças, essas coisas básicas eu não sabia ainda muito bem. E a minha mãe já foi há 30 anos, que começou a dela, já é um também ponto não sabia diferente. muito bem qual era o ponto, se às finanças e tiravas o ticket, ias para lá, esperavas, o que é que fazias. Ainda não sabia, então foi um bocado também à descoberta que fomos. As duas ajudou-me também um bocado nisso. Sim, é engraçado porque existe muitas vezes essa incógnita, sei lá, quando nós recebemos aqui clientes, projetos que começam no online com a criação de uma loja online, muitas vezes são projetos que começaram através do Instagram e do Facebook unicamente, começou a correr bem e então, ok, temos que criar uma empresa, vamos tornar isto uma marca e como é que fazemos isto? E há todo um desconhecimento legal, jurídico, de o que é necessário, o que é permitido, o que é que não é permitido, que não existe, não é? E temos que ir e estávamos ainda há pouco a comentar da questão que agora surgiu há pouco tempo, da obrigatoriedade de ter em todos os momentos em que temos uma loja online, uma assinatura de e-mail, todos os espaços em que é visível da marca um número de telemóvel, temos que colocar o custo da chamada. Regrinhas simples, pequenas, que às vezes nós não sabemos. E depois, para quem está a começar e recebe um tombo depois de uma Uma multa desse multa. género, é um bocado. Mas temos que. Mas a quem é que vamos questionar isso? A quem é que nos ensina? Nós temos que pesquisar um bocadinho isso. Não sei, Também é hoje uma é novidade que está sempre a difícil. acontecer, não é? Essas coisas, sim, essa questão foi agora muito recente Sim, do número, pois. E às vezes é porque ouvimos alguém também que lhe aconteceu algo do género e é assim que aprendemos. Também havia umas questões no website que ele soube por alguém, não, olha que este cliente teve uma multa de azar porque não fez isso. E nós, oh shit, não sabia, não sabia sim. disso. E aí é que vais alterar, mas efetivamente o percurso acaba por ser difícil também nessa trajetória, não É é? porque somos nós somos um faz-tudo. Quando é uma empresa pequenina, tu tens que saber um pouco de tudo. E também no início, mesmo a parte da contabilidade, que eu não tenho nada a ver, eu sou mesmo parte criativa, não fazia ideia. Não, ninguém Sim. me ensinou. E tirei um curso de marketing mas ninguém me ensinou Não era esse nada em aspecto, concreto sim. de, ok, agora vais começar um negócio do zero, por onde é que vais começar? O que é que tens que fazer? É Sim. quase toda, devia existir quase uma checklist. Eu acho que até foi um dos primeiros vídeos no TikTok que teve muito impulso. Foi eu explicar qual era o meu sistema de contabilidade que usava. Eu sentia que isso era um problema para mim, foi um problema para mim e que era um problema para as outras pessoas. E foi aí que eu vi mais ou menos, eu fiz um vídeo a explicar, foi do género. Eu sinto que as outras pessoas precisam também de saber Sim. este facto. E na verdade foi, muita gente estava-me a perguntar. "Ah, e qual é que usas? E qual é o link que tu tens?" E começaram. E qual é o que tu usas agora? Eu uso Vendos. Eu E tens gosto. a integração com a loja, com o Vendas? Não. É Tens uma que questão mudar. importante. Não, Sim. mas eu acho que o Vendos integra bem com o Shopify, que eu também utilizo o Shopify. Fizeste a Sim, integração. ainda não, porque ainda não senti aquela necessidade, porque ainda consigo fazer eu as coisas, mas eu tenho que automatizar essas coisinhas todas. Otimizar ao Exato. máximo. Temos de ter Eu uma conversa depois para Ok. tu otimizares tudo da tua loja em É Shopify. isso. Porque estas integrações, e às vezes dizias isso, que sentes que tens alguma dificuldade em gerir tudo, não é? Porque temos que ser isso, é tocar em todos os pontos.
e estas otimizações fazem com que efetivamente tu não percas tempo com isso. E muitas vezes recebo clientes que são um bocado assim: "Ai, eu perco, ainda consigo fazer isso, ainda Sim, não perco muito tempo com isso". Sim, mas imagina, se fores a somar a todos os pedacinhos de coisas que tu perdes tempo, a parte da transportadora, teres que fazer tudo de forma manual, a parte das faturas, sim, todos esses processos, fores a somar o tempo, e efetivamente ficarias com esse sim. Eu tempo ainda livre. eu ainda sou a cabeça dura nesse aspecto, que gosto de fazer, e ainda por cima, como estou na loja também, tenho uma noção aí do que é o stock, então sinto que sou eu a necessária para fazer essas coisas. Mas vamos falar. Mas integrando o sistema de faturação também Sim, tinhas a integração do stock. eu sei. Pronto, agora Já passando, vamos falar sobre isso. vamos falar sobre isso. Olha, mas agora passando à questão do TikTok, falaste então sobre um dos vídeos iniciais que teve algum impacto, falarmos um bocadinho sobre isso, porque tu neste momento és uma referência no TikTok, que muita gente segue a título individual, e também dar este ponto que muitas vezes as pessoas perguntam: mas ela é mesmo assim?" Eu digo: "Não, é que a Chica é mesmo assim, tal como se vê nas redes." Mas acho que a Mexica acabou por surgir depois da Vi. Tu começaste a explorar, se calhar, um bocadinho ao mesmo tempo. Como é que tudo foi acontecendo? Bem, eu sinto é que na Mexica eu fazia palhaçadas e era um pouco a seguir as trends. E quando eu na Vigils comecei a trabalhar, era Covid, Sim, comecei a trabalhar um pouco lá está, foi esse vídeo, comecei a falar para a câmara e eu senti que encontrei um conteúdo que consigo fazer, que é interessante, então comecei a fazer para a Bi e deu imenso resultado. Comecei a ver conteúdo orgânico a funcionar, era eu que produzia, era eu que fazia o conteúdo, eu dizia os temas, eu tinha tanta informação interessante sobre as joias, que já fui aprendendo durante os anos com a minha mãe e na loja, que eu assim, para mim é uma coisa básica que eu sabia, e para as as outras outras é pessoas uma não. novidade porque não viveram neste mundo. Então eu comecei a encontrar um modelo que funcionava para mim. Então comecei a fazer isso também no meu pessoal, comecei a ver também o que é que funcionava comigo. Então foi um bom mix. Eu comecei a usar o TikTok para fazer conteúdo informativo sobre as joias e comecei a meter no TikTok e comecei a ver também resultados nas outras redes sociais, que as pessoas iam pesquisar as joias, as pessoas iam vendo, porque uma coisa que eu sinto e que muitas vezes digo como dicas é as pessoas gostam de perceber, os seus clientes gostam de perceber a pessoa que está por trás, quem é que Sim, está, não é só um anel, não é? É uma pessoa que viu que aquele anel era giríssimo, que criou aquele anel e que está a pôr à venda, mas que é uma pessoa real, que tu compras de alguém, não é uma máquina, que alguém vai embalar aquilo, que vai levar aos correios, que tira as fotografias. Acho que isso é muito importante. E eu dou sim. sempre as dicas para fazer, para filmar mais ou menos parte da encomenda. Quando chegas a casa, mesmo quando é empresas grandes, provavelmente já tem isso tudo automático. Mas há alguém Alguém ou um sempre tem que autocolante. fazer o processo Sim, da alguém que tem que packing. dar um ok. E isso também era super giro. Por exemplo, se eu recebo um pacote da Zara, há alguém por trás que fez alguma coisa para Sim, o pacote chegar a ti. E nas pequenas empresas, normalmente esse alguém é uma pessoa que faz tudo. sim, que vai gerindo E isso tudo. é super giro perceber o por trás. E isso é o que eu tento muitas vezes mostrar no TikTok e mesmo no meu pessoal, que é tipo, se eu faço muitos vlogs e isso, e às vezes é um vlog do meu dia que eu acho super desinteressante e que as pessoas gostam de ver porque é uma vida diferente. Nós vivemos todas vidas diferentes, estamos a acompanhar a vida em geral. Sim. O que é que tu passas, o que é que tu embalas, o que é que tu fazes, como é que abres a loja, essas coisinhas. O formato que encontraste na Via, então foi muito esse, o dia a dia da loja, Foi o ou dia a seja, não era dia. tanto produto, relativamente a produto. Tu Sim. expunhas produto ou era em que contexto? Eu expunha, mas explicava, por exemplo, eu tenho escapulários. E o escapulário tem um significado religioso e de proteção. E muita gente nisso não ia lá à loja e não faziam ideia que era um escapulário. Olha, estou a usar um teu, estava a lembrar Eu também. agora. Eu uso sempre. E ofereço também como presente, porque eu acho engraçado. Acho que por mais que não sejas religiosa ou algo, é de género.
é uma proteção, é giro, tem uma plaquinha para a frente que é proteção à frente e tem uma plaquinha para trás que é proteção atrás. E eu expliquei isso, eu Sim, expliquei o que era o significado de um escapulário. E é só isso, explicares o que é, ou como é que se põe, ou como é que se usa. Eu acho, ou como é que tu poderias combinar, eu tento fazer isso, tento, do género, é assim que eu uso um vestido preto, qual é as joias que eu ponho? sim, E tento explicar um bocadinho isso, não só mostrar, às vezes também faço vídeos, só mostrar o produto, também mas acontece, mais raro, não é? mas gosto de falar, gosto de mostrar mais ou menos como é que se põe, escapulário não tem fecho, põe-se assim pela cabeça, e foi também os escapulários e que eu vi o efeito do TikTok mesmo nas vendas, efeito real, conversões reais. E foi aí que comecei a investir mais No no TikTok. TikTok. E tudo isso em conteúdo orgânico, Sim, orgânico sempre. sempre de Sim. forma orgânica. E relativamente, por exemplo, ao público, o TikTok acabou, por exemplo, muitas vezes temos a ideia que o TikTok é um público mais novo e que então Hum. depende muito do projeto. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tenho acesso às minhas estatísticas e as minhas estatísticas é por volta dos 20 anos, 25 a 20, 22, mas eu na loja, pelo menos não sei se é porque as pessoas têm mais vergonha, as mais novas, na loja muita gente mais velha vem ter comigo a dizer que vê os meus vídeos. Portanto, eu também apanhas um pouco, depende do conteúdo que metes, mas no meu pessoal é 20 e tal, e no Davi eu acho que é por volta dos 30, vai apanhar um pouco assim, Sim, aos poucos. mas já não é então aquele contexto que se calhar Não, muita gente não. acha que é só Das miúdo, danças, dos miúdos de das 16, danças, não 17, é? não, de todo. Tem esse bloco de idades até mais elevado. Que até, por exemplo, acaba por ser um bocado, não podemos aqui definir, o TikTok para ti é deste público ou daquele público, porque ele está adequado à tua marca, que Sim. efetivamente é nessa faixa etária que Que a marca se enquadra, sim. sim, e conseguiste então ter resultados através do TikTok em vendas, ou seja, não foi só em termos de notoriedade e visualização. Reais. Ainda por cima, eu testei fazer um código de desconto onde eu só publiquei no TikTok e eu consegui medir, porque às vezes é muito difícil medir Efetivamente, qual é que vem de onde é que daquela. vem. Sim, De onde é que vem? Mas se tu crias, isto é uma métrica que podes criar, também marketing de afiliados, tu crias aquele um código, código tu sabes específico. especificamente onde é que veio. E eu tive uma noção de género. O TikTok é muito importante. Sim, Foi por isso que eu continuei a investir sim, e tem corrido muito bem. boa. Orgânico. Sim, e tu, por exemplo, como é que fazes a diferenciação entre o conteúdo de TikTok e o conteúdo de Instagram? Porque também continuaste a dinamizar a marca no Instagram. Às vezes percebo que na Bi tens conteúdos que são conteúdo de TikTok, porque tem essa marca específica, mas tu não colocas todos os conteúdos de TikTok no Instagram, tu vais fazendo essa gestão. No Instagram vais colocando às vezes outro tipo de conteúdo, ou seja, tens esse cuidado. Como é que fazes essa gestão das duas redes? Antes eu metia todo o conteúdo que metia no TikTok no Instagram e depois também fui aprendendo qual era o conteúdo de Reels que funcionava e fui vendo que mesmo o feed do meu Instagram da Bi super diferente do TikTok. Então fui vendo mais ou menos e fui fazendo a gestão do género, de uma forma não muito estudada, Sim, mas de certa forma estudada, porque estou atenta aos pontos que estão e as trends que segue no Instagram, temos que seguir mais ou menos essas, e depois no TikTok são trends às vezes que são ridículas, mas veras, que se eu pusesse no Instagram, já caía em assim, design, não é? é assim, um bocado. E entre Tens pais que não medir funciona. mais ou menos o que é que não podes pôr tudo, senão, porque às vezes o público não é o mesmo e tens público que eu fui criando dos mercadinhos que se calhar não está no TikTok, não conhece, mas então tento fazer assim, tento um pouco ver o que é que está trending no TikTok, se está trending no Instagram, que o Instagram ainda está pelo menos 2 semanas atrasado Sim, nas trends, e tento fazer essa gestão, um bom senso, sim. tem sido bom senso. Mas exige aqui que tu faças esse estudo, que vais consumindo muitos conteúdos já em Sim. TikTok e em Instagram. Ou seja,
para quem nos vê e não trabalha muito essa parte, tu tens alguma componente, ou seja, regra que vais fazendo no Instagram, vais tentando seguir marcas ou com pessoas que efetivamente produzam esse tipo de conteúdos. No TikTok, o TikTok é mais fácil, porque se calhar vais vendo Sim, um parece. conteúdo e vai aparecendo semelhante, não é? Aparece simplesmente. Como é que tu fazes? Simplesmente acabas, se calhar, por. Tenho sempre marcas que eu admiro e tento ver esta fez desta forma, isto é giro, isto é interessante, o que é que eles estão a fazer lá fora. Eu acho interessante ver isso e guardo e vejo, isso se calhar para mim dava para fazer. Tento pesquisa de mercado, basicamente, que nós fazemos inconscientemente, Uhum. mas é pesquisa de mercado. Sim, e o teu trabalho vai basicamente sendo muito este lado digital, porque começamos esta conversa a dizer que nós basicamente falamos um bocadinho de tudo, não é? Mas aqui tu percebeste que este tipo de conteúdo funcionava e grande parte do teu tempo é efetivamente na produção de conteúdo. Tipo, parece que é fácil, que os vídeos aparecem facilmente, mas tem que se pensar um pouco. Mesmo de manhã eu vestir-me assim, hoje, se eu me filmo a mim, o que é que eu vou usar? Uma blusa branca para combinar assim uns colares giros mesmo. E eu estando na loja, porque eu estou na loja ainda não consegui sair da loja, porque eu gosto de estar lá e eu tenho uma percepção muito gira de Do como é que é o mercado. mercado mesmo. Sim, Se as pessoas vêm porque viram na net, se, se conhecem os vídeos, se vieram por onde, às vezes não dizem, mas muitas vezes dizem assim: Ah, eu vi o teu vídeo, achei giro e vim conhecer a loja. Não sabia que vocês tinham loja, nem sabia que esta loja estava em Espinho, já abriram há muito tempo. E tens esse contacto real com o público, também é super importante, porque eu às vezes tenho a sensação de que quando aparece 100.000 views, tu não tens a sensação que são 100.000 pessoas a ver. pois não, é tipo, Não é é, um número é que um está ali, não número é? e é muito importante, pelo menos para mim, de ter o feedback das pessoas real. Porque tu não Portanto, por tens isso é naquele que momento aquele sai, ok, é tipo like, algum comentário, mas sim, não que tantos, e giro. ali consegues efetivamente medir. E se calhar ter Sim. aquela percepção que falavas, Não, que acho chegam giro. pessoas mais velhas e dizem: Olha, eu vi o teu vídeo e adorei e Eu tu. fico super envergonhada, mas podem vir falar comigo. Eu fico envergonhada, ainda não me habituei, sei lá, a ser abordada de género, vi Teu vídeo, muito os adorar. teus vídeos, não sei o que mais. Eu fico, o que é que eu vi? Sim, Envergonhada. até a nós nos aconteceu, imagina, somos amigas há muito tempo e depois é que tu começaste a explorar mais esta área Sim. e de repente tipo, estamos a falar e alguém, sei lá, a Débora dizia, na minha empresa imensa gente vê os vídeos da Chica. Quer dizer, E eu, tu estás-me a dizer, eu já estou assim ou não? e Porque o meu irmão, dizer, os meus amigos quase todos veem os vídeos da Chica, imensa gente não. vê e eu, pois é, a Chica realmente está a conseguir ter esta percepção que eu não tenho, porque efetivamente não exploro muito o TikTok, mas que acho interessante para quem não explora. Por exemplo, eu agora pensando numa perspectiva de negócio e quem nos ouve, de efetivamente vir a explorar em contexto de marca, que seja começar a dar uns passinhos nesse âmbito e testar. Eu acho que devias ir ao TikTok. Eu acho que todas as marcas, para conhecermos, eu já repeti e vou repetir outra vez, para que nós conhecermos quem é que está por trás. E tu tens feito coisas giras que eu tenho visto, mesmo por trás, Sim, utilizas muito a caminho, eu sim, gosto. Eu acho sim, que e realmente nós agora a exploramos campanha isso. da mãe, eu gostei muito, usei esta Catarina também Sim, a falar, acho que dos isso é giro. julgamentos, sim. Mas acabamos por explorar muito o Instagram e depois deixamos um bocadinho esse lado. Chica, também relativamente falaste aqui da importância da loja. E apesar de nós, a agência e a equipa, trabalharmos muito a parte do digital, eu dou sempre essa nota aos clientes, que principalmente quando têm um espaço físico, esta envolvência do físico e digital é muito importante. Eu acho que a combinação dos dois é o que pode tornar bombástico um resultado, efetivamente, quando já existe, darem esse aso. E tu acabaste por conseguir aproveitar também isso, porque tens a loja, os mercadinhos, ou seja, este mix do digital e do físico foi muito importante para ti. Como é que vais explorando essa dinâmica? Eu quando comecei, e isto eu acho que toda a gente tem que saber, é muito difícil teres clientes, abris o site, porque eu acho que há um mito que é abres o site e vai-te cair Não, vendas. Isso é impossível. é impossível, é que ninguém vê, era como Cai nós vendas. abrirmos. Não, e uma loja física, eu costumo dar esse exemplo. Podemos abrir uma loja física aqui na rua
e quem passa na rua efetivamente vai ver e conhecer. Agora, no online, se não comunicamos, se não investimos, se não produzimos, E quem é que vai chegar até à loja? E não é algo imediato. é uma questão de confiança. Nós ainda compramos muito, e eu falo por mim. Se compramos a empresas grandes, nós confiamos que se alguma coisa correr mal, que elas não querem que corra, não é? Tens onde bater à porta, não é? Tens onde ir, e quando te aparece uma marca aleatória, de nova, com poucos seguidores, com poucos comentários, que não sabes se é fidedigna, se vais receber sequer as tuas coisas, não esperem começar tipo, ei, vendas. Porque eu acho que era o que a geração dos nossos pais achava que iam abrir um website E que aquilo para chover sim. vendas. Olha, mas é engraçado que isso acontece muito com gerações mais velhas, Eu acho. vêem tantos case studies, exemplos de Exato. marcas que de repente começaram a vender noutros mercados e aquilo é tipo uma abertura ao mundo, que efetivamente é, mas existe muita coisa por trás, não é? E essas marcas que começou a vender muito tiveram provavelmente um trabalho para trás também muito. E já tinham uma base de dados de clientes a quem comunicar, olhem, existe uma loja online agora onde podem comprar, não é? Mesmo com uma loja física, por exemplo, eu falo do exemplo da minha mãe. Minha mãe há 30 anos que tem uma orivesaria, o nome da orivesaria da minha mãe é super importante também. O facto de ser Eva Joias lá em Espinho e das pessoas já terem comprado as alianças de casado deles, Sim, é que mais confiam e entram na loja. Não é uma loja que abre aleatoriamente também, não tem base de clientes e começa tudo do zero. é igual, é igual. E tu conseguiste ir dando os primeiros passos também com os mercadinhos, não é? Sim, e os mercadinhos, e foi esse onde eu comecei a fazer uma base de clientes. Eu comecei a fazer mercadinhos, comecei a angriar, mesmo os números de telefone, que nós fazíamos mesmo, escrevíamos, posso ficar com o seu número de telefone e com o e-mail, e assim sempre que vamos fazer um mercadinho avisamos, fazia assim uma coisa gira, tentávamos, e olha, siga-me aqui no Instagram, somos uma marca nova, mas somos fabricantes, mas fazemos isto. E foi giro, e tu tens o contacto na mesma com o cliente, vemos o que é que eles querem ou não, também é importante não acharmos que temos a última bolacha do pacote sempre, temos que ver o que é que eles querem e, e adaptarmos também, se estavam à procura, quando nós íamos aos mercadinhos, eu vendia muita prata dourada e isso, se estão à procura de prata prateada, de prata cor de Sim. prata, se estão à procura de aço, se estão e irmos adaptarmos também ao mercado e não acharmos que o que nós temos é bom sempre. É bom, Sim. nós sabemos, só que temos que ir pela o que é que as pessoas estão à procura agora, seja bolas, Sim, é. colares, essas coisinhas. E os mercadinhos davam-nos esse contacto muito giro, mesmo não só da loja em Espinho, mas também como eu fazia muitos mercadinhos em Lisboa, e ainda faço. Não, lá por ter a loja física em Espinho, não deixo de fazer em Lisboa, na Comporta, que acho que é giro termos uma visão do que é que o país, que o nosso país é pequenino, nós conseguimos usar e chegar lá mais facilmente, ver o que é que as pessoas estão a pedir. Sim, ouvir muito o cliente. Sim. E aqui tu só nesta parte dos mercadinhos tocaste aqui num ponto que já te sai super à vontade. Não é de forma natural, é que efetivamente tu tens um percurso letivo na área de marketing e de gestão e consomes muito conhecimento, ou seja, vais atrás de informação e acabas por dizer isso de forma muito natural, que é algo que muitas vezes as pessoas não pensam. Ou seja, tu vais ao mercadinho e tu tentas, com qualquer cliente, angariar os dados daquele cliente, Sim. porque sabes o quanto é importante depois teres esses dados para continuares a comunicar com ele. Pronto, e isto acaba por ser um bom input também para quem nos ouve. Efetivamente, quando trabalhamos nesta parte física, tentar fazer esta ligação com o digital, assim como quando trabalhamos só digital, tentarmos fazer a ligação com o lado físico. E agora, também falando dos mercadinhos, até porque isso acabou também por me surgir em dúvida com a Cru, acho que houve também um boom de mercadinhos, não é? Quando vamos então aumentando seguidores e notoriedade da marca, vão-nos chegando alguns pedidos de contacto de mercadinhos, que também foram aumentando os seus preços de mercado, e acaba por muitas vezes haver a dúvida de não se pode ir a todos, porque nem todos compensam, não é? E é um bocadinho o testar para vermos dentro de cada setor o que é que compensa ou não compensa. Porque eu sinto que nem todos são, ok, vamos e vai correr super bem. Qual é a tua opinião sobre isso no teu setor, que já acabaste por fazer vários mercadinhos? Eu, como já experimentei alguns, e alguns
não é, eu acho que é sempre uma experiência gira, porque mesmo que não faças ou não Não faças tenhas aquele operativa resultado, sim. de para o mercadinho, eu acho que é sempre uma boa divulgação. Por exemplo, as pessoas não Conhecerem conseguem a conhecer, marca. eu sempre via desse aspecto. É raro ter-me algum mercadinho corrido ou mal que não valesse assim mesmo a pena, mas eu começo a selecionar porque eu tenho também a loja e como estou eu na loja, é um dia fechado na loja para ir ao mercadinho. Porque eu Não também podes gosto ir de ir a ao mercadinho. todos, não é? Não andar a correr a todos os Sim, mercadinhos. e então eu escolhi, eu no Porto não faço, porque a loja é muito perto do Porto e acho que tenho muitos clientes do Porto que vêm a Espinho, especificamente para ir ter connosco, porque uma coisa que eu sinto também, muita gente vem à loja, prefere ir à loja, até nós temos a possibilidade do pick-up, de pagar no website e depois fazer Sim, pick-up na loja. levantamento em loja. Vem à loja para ter a tua opinião. Porque eles Sim. veem online, vê como é que tu estás vestida diariamente, com que joias pões, e vem lá para a tua opinião, como é que eu ponho, que brincos vou usar, o que é que eu Sim. ofereço. Então acho isso muito importante. E no mercadinho também acontece muito disso, e já tenho sentido a parte do TikTok, também eu faço vlogs do mercadinho, que eu acho super interessante. Que eu vejo também coisas desse género de outras pessoas no TikTok. Eu vejo género, se alguém puser um dia aleatório de, imagina, uma peixaria, eu provavelmente via. Tipo, Sim. Porque ficas curiosa de como é que aquilo tudo, não é? onde é que eles vão buscar o peixe? Isso era super interessante para mim. Olha, o peixarias É uma era boa dica. TikTok. Não, mas é verdade, porque não é muito comum. Imagina, uma loja online, tu já tens muito esse behind the scenes, não é? Mas um negócio não sempre no este, não é? Tu Sim, acho ficas giro. O curiosa. que é que eu fazia às 6 da manhã? Se calhar vão buscar o peixe. Sim. Eu acho giro. Sim, e o TikTok é muito esse formato, Sim. não é? E os mercadinhos, eu fazia TikToks disso e também comecei a ver as pessoas a virem aos mercadinhos por causa do TikTok e achei giro. Mas eu faço a seleção, encontrei um mercadinho que tem funcionado para mim muito bem, que é o Spot Market nos Amoreiras. E eles já tens como Eles referência. fazem mensalmente e eu tenho já tenho quase clientes, sabem o nosso sítio e nós tentamos ir mesmo, mas eu sei que para mim eu tenho que fechar a loja, e ainda é uma coisa que eu vou trabalhar nesse Sim. aspecto. Tenho que fechar a loja, vou com a minha mãe, que somos as duas, a minha mãe, uma trabalhadora nata, Sim. vai ajudar, não me deixa ir sozinha, vai-me ajudar e conseguimos as duas. Ela vai com as coisas dela de prata, eu ajudar-me também a mim e eu vou com as minhas coisinhas de aço, a minha marca e estamos as duas, complementamos bem, ela ajuda-me muito e as pessoas já conhecem a nossa cara e eu acho que isso também é importante. Também não podem esperar que às vezes no mercadinho uma pessoa compre só porque estás ali. Às vezes é uma compra de Sim. ocasião e há muita gente que já aderiu a essa moda dos mercadinhos, que vão lá especificamente para encontrar coisas diferentes, coisas que vêm online e não compram online porque têm medo que não chegue. Ou, por exemplo, alguém em Lisboa conhece a tua marca, mas estás em Espinho, de repente, ok, naquele dia vais a Lisboa e é totalmente diferente. Tenho muitas clientes do online, a maior parte são de Lisboa. Eu acho que já são clientes, há outras que conheço o nome, às vezes não conhecemos a pessoa e é interessante vermos assim, Sim. e é giro. E eu acho que muitas vezes eu faço esse pensamento, ou tento pensar um bocadinho que as pessoas estão-te a comprar a ti, é uma coisa que elas queriam, tua, e usam. Eu acho que Sim, é uma relação totalmente diferente logo. estão a comprar de longe, já compraram fora de Portugal, mas estão a comprar de longe e a ti, e sim, eu sinto que é uma coisa especial. Às vezes Sim. não pensamos que é mais uma pessoa, um número online também, às vezes um nome aleatório. Sim, não, ela está a comprar a mim. E cada vez é mais E o- importante essa parte nas marcas, a humanização da marca em si, o conhecerem, e depois já é a relação contigo, a história que tem, que sentem contigo, até essa relação com a tua mãe, já sabem esse contexto, Sim, e é totalmente diferente. Muitas vezes, se calhar, tenho o mesmo tipo de joia noutra marca, mas que é unicamente a marca, e então, entre escolher e escolher, por uma muito. empatia também. Exato, por muito que o teu artigo seja 5 € mais caro, é diferente, porque a ti Sim. estão a comprar à Chica e não só à Vi. E parece que conhecem, chegam à loja e conhecem.
Sim, Ai, aquele vídeo que meteste no outro dia, eu assim, não me lembro o que é que eu estava a usar, foste a uma festa, não sei o que mais, foste jantar mexicano e estavas a usar uns brincos giros, isto aconteceu. Assim, sim, assim, sabes? foi há Eu pouco assim, tempo, não eu foi? não, eu meto isto online. Nem te das conta muitas vezes. Sim, eu assim, pois, claro que sabes. Sim. Não, mas Chico, acho que foi muito importante este feedback, olha, e acho que nem nós nunca tínhamos tido as 2 desta conversa. Falamos muitas vezes por alto, e vou-te questionando do TikTok, mas nunca falamos sobre, ok, que formato é que acaba por funcionar no Uhum. TikTok, esta diferença. Então acho que foi uma conversa muito boa nesse sentido. E deixo-te a última pergunta que já é hábito fazer aqui no podcast, mas não é nada demais, que é, ou seja, nós no nosso percurso e no teu percurso vamos tendo sempre um momento de transformação. E aqui não ficarmos agarrados a um livro ou a uma série, podes ter aqui abertura, pode ter sido algo que alguém tenha dito, uma conversa que foi mind-blowing, ou seja, que tenhas pensado para ti, fogo realmente, e que tenha sido transformador para ti de alguma forma, ou seja, um input que tenhas tido que tenha sido relevante. Pode ser um livro também, e tu que lês vários livros, pode ter sido um que te tenha marcado mais em Eu específico. eu acho que em geral foi os clientes, irem ter comigo e dizer: "Adoro, uso isto todos os dias", e, isso para mim é exatamente, o que eu estava a dizer há um segundo atrás, basicamente. Foi o facto de usarem neste no dia a dia e isto, por exemplo, um colar, marcar um momento da vida deles. Por Sim, exemplo, eu usei isto e, nunca mais tirei e ele está durante esta época da minha vida, porque há muitas é ligações uma assim. história, sim. E, Uma joia acaba por usei, ser ai, muito eu isso. usei as tuas joias no casamento, ou usei não sei o que mais num casamento do meu irmão. Isso Isso é acaba super por, giro. sim, Isso é super giro. Elas viveram um, um dia com aquelas tuas joias onde sentiram-se bonitas, onde sentiram, e isso para mim foi muito importante, o facto das joias, fazer alguém sentir bonita, porque as joias contra as histórias, não é? juro, assim, e vêm lá pessoas a dizer: "Eu comprei isto à tua mãe há 30 anos", Sim. e assim, ainda está Não, aqui. este FII, por Não sei exemplo, quanto. foi a Catarina que Sim, ofereceu a todas nós, pelo casamento que, sim, é não é? giro, não Então, é? E acaba por tu ter uma lembras. história e vai sempre ter aquele contexto, Sim, não é? e o facto delas virem e contarem histórias em específico, eu acho que para mim foi muito importante também ter essa visão e de género, isto não é uma coisa só para tu fazeres dinheiro e viveres também a tua vida. É uma coisa que as pessoas também compram para ti e vivem, experienciam coisas, sentem-se mais bonitas. Para mim foi muito importante também, as joias era uma coisa que me fazia sentir bonita também. Eu punha uma coisa e parecia que eu estava a usar o outfit que usei a semana passada, mas com a joia ficou super diferente. Eu senti-me E até um contexto bonita. diferente. Sim. E poderes passar isso a outras pessoas. Bom. Quer E em dizer, termos de perspectiva de negócio, ou seja, então se calhar a pegar aqui todos os livros que acabas ou uhum. tenham sido o must para ti. Os livros, houve um livro recentemente que foi sobre como contar histórias, como fazer conteúdo e outro sobre como gerenciar mais ou menos o dinheiro. É tudo um mix. Eu gostei muito do como produzir conteúdo, porque eu acho que sou uma storyteller. Meu, esse é aquele Sim, da Story Brand, não é? sim, achei que é capaz de ter sido o melhor livro que eu li. Muito prático, é um guia Sim, muito prático. um guia prático e assim, faz sentido. As pessoas querem Sim. saber histórias. E por acaso, olha, dar-lhes esse Vivem. input que esse livro efetivamente Sim. depois até coloco a story normalmente depois, mais passado uns dias, coloco a story com a referência que foi dada. Uhum. E esse é um bom porque eu até acabo por um elemento de um estágio que chega à equipa que vai Uhum. trabalhar com copy e com produção de conteúdos, faz parte basicamente do Do processo de onboarding ler. ler o livro, porque é um Eu guia acho muito muito. prático e a construção desse modelo para cada projeto, qualquer uma de nós faz tudo num negócio, pode ler o livro e perceber, montar o storyboard daquela fase. Eu acho que a mim surgia-me de uma forma natural, mas que algumas pessoas não. Nós não somos todos iguais, não fazemos coisas E iguais. quando eu te falei desse livro que tu estava a ler, eu até te disse que deste-me um feedback, fizeste um TikTok Sim. através do Porque modelo. eu lembro-me, eu estava a viajar para a Jordânia, eu estava no avião a lê-lo e comecei a pensar, eu posso fazer se calhar uma história aqui, um vlog na Jordânia,
com este, e comecei a planear nas notas de telemóveis o que é que pode, porque as coisas mudam, não é? Durante a viagem Claro, tudo pode alterar e assim, o que é que pode dar um bom TikTok para eu contar? E não sei o que mais. E eu estruturei de uma forma que antes saía-me natural, mas também não tem mal nenhum estruturares e pensares que já é um sim, negócio, já claro, falar que TikTok já é um negócio e tu estruturares um conteúdo e correu bem. Sim, e correu bem. Aquilo foi mesmo seguir os passos. Aquilo sim, dá passos. sim, É é isso. e quem não tem jeito ainda não percebeu É como é uma que é. ferramenta muito Sim, útil. Portanto, para quem nos está a ouvir, acabamos por falar desta forma muito natural, porque as duas já tínhamos lido o livro e tínhamos comentado sobre isso, mas é o como criar uma story brand, que eu, ou como fazer um storyteller. Como é que era? Agora eu fiquei confusa sobre o título. fazer como ser um storyteller ou como é algo do género, mas Sim, depois adiciona. sim, eu vou adicionar no final. Eu sou péssima nisto de decorar títulos e tu também. Não, mas ele basicamente o livro apresenta um guia prático, ou seja, tem uma tabela em que toca em vários pontos e todo o livro é o fazer de um exercício, é Sim, explicar o que é que devemos fazer em cada ponto e escrever, debater sobre o negócio e escrever em cada campo. Depois no final vamos ter um storyboard em que nos vai ajudar a clarificar a nossa mensagem e a comunicar de forma diferente o nosso projeto. E depois podemos fazer isso para a marca ou para cada produto ou serviço que tenhamos da marca. Pronto, é muito interessante e depois colocamos essa referência no fim. Chica, gostaste da conversa? gostei, amiga. Boa. Olha, muito obrigada a todos os que nos seguem. Acho que foi uma conversa muito produtiva e muito prática sobre efetivamente como é que podemos. Hoje estou a usar muita palavra efetivamente, a dar conta. Sobre como é que podemos aqui usar o TikTok a nosso favor nos nossos projetos ou até em marca pessoal. Acho que neste momento já trabalha muito na parte quando tu dizias o TikTok para mim já é um negócio, é muito por causa disso. A tua marca pessoal já comunicas como Michica e já tens quantos seguidores? Eu fui ver a semana passada 80 e tal mil, não é? 84 e a Vi no TikTok também está com 18 mil. Sim, a Vi começaste há um ano. Não, comecei com as duas ao mesmo tempo, só que depois Trabalhaste mais eu num tenho lado. muito mais conteúdo pessoal e posso fazer mais palhaçadas. Pois, tens mais abertura, não é? Não é uma a marca em si. Posso ir jantar fora e fazer um vlog Sim, e é diferente. Pronto, e agora sim, finalizando, agradecer-vos por estarem aqui connosco e ficamos aqui também ansiosos pelo próximo episódio com a nossa próxima convidada. Obrigada, Chica. obrigada.